muito bom receber de Deus junto com vocês. Você pode se sentar, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14, que é o tema, um dos versículos tema deste momento de vocês, desse congresso de homens. Pastor Jarbas, muito obrigado pela confiança. O senhor é um homem que eu admiro. Eu não sou um homem lisonjeiro. O senhor é um homem que eu admiro pela erudição, pelo zelo da palavra. E saber que essa congregação te ouve é uma grande responsabilidade para a gente. Saber da erudição dos outros homens de Deus aqui. Eu estava meditando durante a semana no texto de Deuteronômio, que foi colocado como tema. E eu ia fazer uma aplicação deste texto, fazendo uma leitura dele à luz do livro de Gálatas, que pega a promessa feita a Abraão e os patriarcas e faz essa aplicação à igreja. Mas, paralelamente a isso, havia uma outra mensagem ardendo no meu coração, então vou ficar com outro tema de vocês, que está em Números 14, no versículo 24, que fala do servo de Deus Caleb, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1, Números 14, versículo 1 em diante. Nós vamos ler um pouquinho desse texto. Essa mensagem é fruto também de muitos anos de aconselhamento, como Ministério de Aconselhamento Pastoral. Eu sou terapeuta familiar, eu ajudo pessoas que não são apenas casados, mas que estão tentando melhorar os seus rendimentos, melhorar a sua forma de viver, a sua qualidade de vida para melhores resultados em concurso, uma vida de estudo, por exemplo. E eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui nessa noite. Números capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Na sequência, Moisés vai interceder pelo povo. Então eu quero que você salte para o versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vá para o 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim? Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis nesta terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão
da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Texto grave, texto pesado. O brasileiro não gosta muito de finais infelizes. Nós temos aqui um texto com um final infeliz. Não é um filme da sessão da tarde, é história bíblica, é história real. Nós temos um povo que foi chamado do Egito para entrar numa terra prometida e não vai entrar. Você sabia, como curiosidade, que aquele filme antigo, Rocky o Lutador, Rocky 1, ele luta com um grande lutador da época, o Apolo Doutrinador. Em todo o planeta Terra, Apolo Doutrinador vence a luta e Rocky perde. Mas sabendo da mentalidade do brasileiro que não sabe lidar com finais infelizes, apenas no Brasil o final é diferente. E ele empata a luta. Essa é a história do jeito que foi contada no Brasil. Nós não sabemos lidar com essas derrotas. No fundo, nós acreditamos que vai acabar tudo bem. E no texto que nós lemos, nós temos um povo que vivia no Egito como escravo. A mentalidade de um escravo é muito interessante. Ele tem uma vida ruim, tudo que ele produz pertence a outra pessoa, mas é possível que ele esteja conformado com isso. Quando Moisés tenta tirar aquele povo de lá, eles não estavam muito afim de sair. Para ajudar esse povo a sair, Deus teve que apertar a servidão para que eles clamassem por sair. Existem algumas escravidões das quais as pessoas não sairão. Aquelas que elas gostam e aquelas para as quais elas não têm coragem de reagir. Ou elas negam que esteja acontecendo. Moisés tira esse povo, como você bem sabe, e entre o deserto e uma terra prometida, entre o Egito e uma terra prometida, tem um deserto. Ao sair desse deserto, então, ao sair do Egito, eles começam a ver no deserto a dificuldade, e esse povo vai passar muito tempo murmurando. Um caminho que talvez se percorresse em 11 dias, levou 40 anos percorrendo, dando voltas naquele deserto. A mentalidade de um escravo é tal que eles ficavam felizes de comer cebolas e pepinos, não conseguindo visualizar aquilo que Deus estava prometendo na terra prometida. Aquilo que é mais sério sobre isso é que este texto é uma representação da nossa salvação também, de como Deus nos tira de uma vida de pecados, passando por um deserto de dificuldades, aprendendo a depender de Deus e nos livrarmos de nossas dependências emocionais e então entrar numa terra prometida que é a nossa salvação, não sem antes curtir uma antessala dessa salvação, que é o reino de Deus dentro de nós. Esse povo, então, está saindo de um deserto e começa a reclamar. 4 pecados centrais, segundo o texto bíblico, faz com que eles não entrem na terra prometida: idolatria, murmuração, rebelião e imoralidade sexual. Quando eles estão no deserto e Moisés está orando e buscando os mandamentos, então Moisés desce e aquele povo já está em prostituição, em festa e idolatrias horrorosas. Deus fazia milagres, eles tinham experiências profundas, mas ainda assim a sua mentalidade não mudava. Então esse povo vai ficar dando voltas no deserto. Você consegue imaginar que a tenda era o guia do Espírito Santo para o povo, e a tenda se deslocava como presença de Deus, e eles iam onde a tenda ia, mas eles ficaram dando voltas, porque quantos foram os dias que eles murmuraram ao espiar a terra, tantos seriam os anos que eles ficariam debaixo de condenação até morrer e não conquistar. É muito duro olhar a vida passar e ver que você chegou numa idade tal e aquilo que Deus havia conversado com você, os sonhos e propósitos do coração não se cumprirão por falta de posicionamento. E o brasileiro, ele tem muita mania de jogar as culpas para Deus e dizer que Deus sabe todas as coisas. E se não aconteceu é porque não era a vontade de Deus. Deus havia liberado uma palavra aqui, e por causa especialmente da murmuração, Deus revogou essa palavra. E eles não iam entrar. E então o povo fica triste com a revelação que é vinda por meio de Moisés, de que eles não iam entrar e morreriam no deserto, e obstinadamente, na mesma rebelião e teimosia, eles levantam na manhã seguinte para lutar contra os gigantes, contra o povo da terra, tentando vencer no seu braço e sem a palavra do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Morreram. Volta para o deserto chorando. Os anos vão passar.
você vai morrer e não vai realizar. Essa é a palavra desse texto. Não é comum pregar-se nesse texto, mas eu queria conversar sobre essas coisas com você. No seu deserto, ou no seu Egito espiritual, primeiramente, você era escravo. A Bíblia diz que Deus nos tirou da escravidão do pecado. Na escravidão, você tem o seu tempo, a sua vida, a sua energia consumida. Na escravidão, você tem uma mentalidade que dá voltas o tempo inteiro em torno do seu pecado. Como um disco arranhado. A mente gravita em torno dos seus pontos de dor de uma vida escrava. São lares abusivos, são pais e mães narcisistas por vezes. É um lar onde não teve o cuidado mínimo, não teve a verdade do evangelho. Talvez abuso sexual, talvez abuso emocional, talvez abuso de todas as formas. Talvez necessidades não supridas. E todo ser humano que está nessa condição de escravidão na sua primeira infância ou na sua fase adulta, ele tende a compensar as dores da sua alma com alguma autogratificação. São os pepinos, são as cebolas, são as telas, é o sexo, são as compras. A falta de consciência de si mesmo faz com que você tenha sido ferido pelos seus pais. Os pais golpeiam a identidade dos seus filhos ao transformar resultados em identidade. Quando você não vai bem, então a sua identidade é golpeada como alguém que não é bom o bastante. Então nós criamos mecanismos de proteção. Esses mecanismos de proteção são os nossos pecados, são os nossos vícios. Nós damos um jeito de evitar a dor que aconteceu na nossa história do Egito. E quando você vai entrando no deserto e dizendo, ouse, porque Deus tem algo para você melhor lá na frente, é difícil acreditar. É difícil visualizar o que há numa terra que mana leite e mel, numa mentalidade que viveu presa, escrava, com a identidade e a autoestima golpeada pelo estilo de vida. O que ocorre é que essas dores são compensadas pelos nossos maus hábitos. Esses maus hábitos são um ambiente de autogratificação. Muita tela, muita compra, muita comida, muito conteúdo, muito vídeo. E este ambiente, pastor querido, é o ambiente propício para ser preso em pecados. O ambiente da autogratificação é o contrário do ambiente do autossacrifício. O discípulo cristão vive vida simples e autossacrifício, construindo o seu prazer na satisfação de longo prazo, que é a Canaã, que representa a nossa salvação eterna. Um homem de Deus começa o planejamento da sua vida de trás ou de frente para trás. Ele imagina como ele quer ter vivido no dia que ele olhar nos olhos de Cristo. Ele quer ter sido fiel. E em segundo plano, ele quer ter construído um galardão para ter mais excelente ressurreição. Daquele dia para cá tem o dia que você faleceu. No dia que você faleceu, você sabe exatamente o que importa na vida. As pessoas preciosas, quem você devia ter cuidado, quem você devia ter amado. As pessoas no leito de morte lamentam por terem gasto tanto dinheiro para provar aos outros o seu valor e destruindo bens preciosos da vida em troca de euforia que ele achava que era felicidade. Estes, então, feridos, eles estão compensando dores com pecados, como que batendo no fundo de labirintos eternos, sem nunca encontrar a resposta. As pessoas não sabem o que é felicidade e, portanto, não sabem onde ela está. Esses pecados, então, usados para compensar as suas angústias, são parasitados por espíritos malignos. E aí a libertação de uma pessoa é muito difícil. Quando o evangelho então bate a porta, ele te propõe que você mude de mentalidade e se arrependa, que você deixe as coisas erradas e seja curado. A diferença entre o aconselhamento cristão e ir num psicólogo é que o cristão sabe exatamente que princípio você está quebrando. E se você está quebrando, o princípio te quebra e você vive mal. O psicólogo vai mapear os seus princípios, vai tentar te curar primeiro, para ver se você consegue parar de desobedecer e fazer o que é errado. Mas Deus diz que a cura começa na obediência. A palavra curar, na Bíblia, por vezes, sozo, é a mesma para salvar. Sanidade e santidade são a mesma coisa. Discernimento, uma mente que funciona bem. Salvar, curar dos seus pecados. A libertação está quando você decide obedecer. Esse povo não aceitou obedecer. Então ele entra numa sequência que se assemelha muito a essa geração.
Essa geração está viciada em telas, em séries. Eles comem comida de péssima qualidade. Eles não fazem exercícios, geralmente, salvo se for para a sensualidade. Eles comem mal, dormem mal, se comportam mal. E sabe o que eles fazem? Os seus resultados vão sendo ruins. E então eles vão usar drogas para se livrar desses resultados. Não consegue estudar porque tem hábitos horríveis, excesso de tela. Então você toma um Venvance, uma Ritalina e alguns outros desse tipo. E adquire um outro mau hábito, que é usar uma droga que tem os seus efeitos colaterais. Está compensando angústias com comida, não é? Não está gostando da estética. Então vamos usar uma droga para ver se a gente emagrece. Mais uma lista de colaterais, mais um péssimo hábito. Não está conseguindo lidar com a sua testosterona baixa porque os seus comportamentos são errados, mais drogas, uso de esteroides e anabolizantes em homens e em mulheres, mas é só para reposição hormonal, não é para sensualidade, é claro. E assim nós vamos nas nossas desculpas, usando drogas e sem querer corrigir os nossos maus hábitos. E o subproduto desses maus hábitos, uma mente que deseja autogratificação agora, não consegue sonhar com o céu, não consegue se preocupar com o seu testemunho, não consegue visualizar um ministério, não consegue construir uma carreira, não consegue estudar, não consegue orar. Porque orar é autogratificação de médio e longo prazo. É muito estranho para quem vive de telas cheia de imagens e explosões e cenas sensuais e muito ocultismo, fechar os olhos e não ver nada. E conversar com alguém que ele não conhece, que ele não está vendo, não está ouvindo e não está sentindo. De fato, o silêncio é muito desconfortável quando você está com alguém estranho, não é mesmo? Talvez eu precise entender, então, que a minha vontade está maculada e eu estou caminhando na direção do texto, porque eu vou falar com você sobre amargura e murmuração. Ora, por que as pessoas murmuram? Porque elas estão numa posição vitimista, alegando que o seu passado é a causa dos seus maus resultados. Mas elas estão compensando as dores da sua vida com maus hábitos que consomem os seus recursos, que seriam usados para construir o futuro. Consome seu tempo, consome seu dinheiro, consome a sua libido, consome a sua energia física, consome a sua juventude. Os vícios consomem primeiro o seu agora. E depois eles apagam a sua identidade sobre o seu passado. E eles consomem tempo a tempo o seu futuro. Você esquece quem é e esquece qual é o propósito de você viver. Uma pessoa que tem identidade sabe quem é, sabe por que faz o que faz, sabe o que fazer e depois o que ter. Ser, fazer, ter. A sua identidade em Deus, o seu legado e o seu galardão eterno, que tem uma antevisão nas suas conquistas naturais, quando Deus está contigo e você está guardando a aliança. Então essa terra que mana leite e mel é uma antevisão da vida no espírito, no coração, que o Evangelho trará, e uma antevisão de uma eternidade poderosa, glorificada em Deus, que é o verdadeiro sentido da vida do servo de Deus. Agora imagine uma pessoa que vive desses vícios que nós falamos. O seu cérebro está danificado, a sua inteligência está destruída. Sabe qual é o ponto em comum entre os cérebros das pessoas que estão na cadeia? Eles não medem consequências futuras, eles só pensam no agora. O deserto está ruim, mas ele não consegue ver que há uma terra prometida lá. Ele pensa em voltar para o Egito porque lá tem cebola. Quando Deus te chama, então Ele fala de um futuro, Ele fala de promessas, Ele restaura o seu senso de sonhos e Ele deseja falar com você sobre os seus sonhos para que os seus sonhos se transformem em promessas mediante a sua revelação de uma intimidade com Deus. Agora olhe como funciona uma pessoa viciada. Ela sente dores, ela compensa com vícios. O seu cérebro não consegue imaginar coisas futuras. Quando ela tem que orar, quando ela tem que ler, quando ela tem que estudar, ela sente uma indisposição tão grande, uma sonolência, que ela pensa que não é inteligente. O seu corpo está te boicotando. O seu cérebro não consegue ligar depois de alguns minutos de tela. Você não consegue tomar decisões. Você ouve uma mensagem como essa e planeja mudar, mas segunda-feira de manhã os teus hábitos estão lá para te pegar. Você vai na palestra de algum coach e pensa, agora estou energizado. Mas os seus hábitos te pegam. Até esse vício de pegar mensagens positivas também é um vício, porque a motivação vem de fora, te agita, te acorda. Mas lá dentro, o seu padrão mental ainda é de um escravo que só pensa na alimentação de hoje e não planeja as coisas eternas.
O seu corpo, então, devolve para você indisposição. E diante dos maus resultados, e quando Deus diz, se levante dessa preguiça, deixa as coisas de trás e vem, você tem que criar algumas desculpas para não crer em Deus e alegar quem você realmente acha que é, segundo o seu passado. Uma pessoa amarga está olhando para o passado e ela crê que ela é o que a vida da escravidão diz. E Deus está sempre apontando para o futuro e dizendo, olhe para o futuro e vem. Só que para ir você tem que soltar os vícios, como o cego Bartimeu soltou a capa. Para ir você tem que soltar os maus hábitos. Os seus recursos estão parasitados. A mente, o tempo, a energia, o dinheiro, a sexualidade, a vontade, a libido. Tem que ter coragem de soltar e começar a obedecer e lidar com o desconforto da abstinência, que é o deserto, e eu acreditar que o que Deus fará valer a pena. E diante dessa situação de guerra, o corpo lutando, a carne lutando e o mundo espiritual lutando. Nós somos teólogos, mas não somos antissobrenaturalistas, amém, irmãos? Você sabe quando tem opressão espiritual bem lá na sua casa, quando você acorda. Você sabe quando você tem um pesadelo e acorda com angústia, porque a sua mente está sofrendo ataques por causa da vida que você está levando. Então, diante desse conforto, a língua começa a falar do que está cheio o coração e começa a sair vocalizações murmuradoras. A causa central desse povo não entrar não foi nem a idolatria, nem a prostituição e nem a rebelião, embora isso seja grave. Elas andam de mãos dadas. É que eles começaram a usar a sua boca para murmurar, atacar uma liderança santa, atacar a Deus e reclamar do projeto de Deus. A boca começando a falar daquilo que o coração estava cheio. Mas você é responsável pelo que você enche o coração. Chega uma hora que, como uma raiz de amargura inflamada, aquilo começa a sair. É só cutucar, como um furúnculo ou uma ferida. Encostou, o pus sai. Começou a tocar nas suas áreas de dor, começou um servo de Deus tentar te constranger a deixar algo errado, a boca começa a dar a seus vitimismos e justificativas para não fazer o que Deus está dizendo. Só que o seu futuro em Deus não tem a ver só com você viver bem, irmão. Tem a ver com o seu chamado, seu ministério, o seu legado. Eu e você colhemos, por meio do Evangelho, a promessa feita a Abraão, porque Josué e Caleb entraram. E esse testemunho chegou até nós. Tem sangue para chegar até você, a Escritura, que chegou. Então, parasitado por espíritos malignos, sua vontade escravizada, tudo aquilo que requer esforço, bate aquela preguiça, aquela indisposição, aquela angústia, e a boca vocalizando. Como eu posso vencer essas coisas? Ora, você tem memórias que não foram curadas, e como um loop eterno, como um disco arranhado, o seu pensamento gravita em torno delas. Você que é amargo, é difícil admitir que é, mas você acorda de manhã e as pessoas que te ofenderam, traíram e magoaram estão lá de manhã com você. Você está preparando seu café e a sua mente está gravitando em torno disso. Você vai dormir e a sua mente está gravitando em torno disso. Não raras vezes o crente ainda ora como se a oração fosse uma delegacia pedindo condenação para as pessoas que o feriram. A Bíblia manda abençoar e não amaldiçoar. O perdão é o ambiente onde você purifica a sua mente, o mundo, o telhado espiritual sobre você, e o seu coração vai sendo curado gradativamente. Esse povo murmurou e Deus disse, de acordo com os 40 dias de murmuração, 40 anos de escravidão. 365 vezes pior. As bênçãos que eu li na Bíblia vão no máximo até 100 vezes mais. 7 vezes mais, 30, 60, 100 por 1. 365 dias para cada dia que murmurou. De fato, o texto bíblico dirá, do fruto dos lábios cada um se fartará. Então eu atendo pessoas doentes, murmuradoras. Na sala de aula, quando você dá aula, tem sempre os murmuradores. Sabe o que eles fazem? Eles constrangem o ambiente e baixam o rendimento de todo mundo. Não acredita na aula, não acredita no professor. Na empresa, então, se você tem um murmurador, o clima organizacional cai e o rendimento de todo mundo cai, porque todo mundo está olhando para os defeitos em vez de olhar para as qualidades. Nos casais, a vida de casamento é destruída quando alguém com raiz de amargura foca só nos erros do outro para ganhar uma guerra. E quando você foca nos erros, você não sente mais admiração e atração, você sente aversão. E a língua começa a vocalizar as críticas. E o ambiente de crítica adoece os filhos, adoece o relacionamento, mata o desejo. E lá fora alguém vai validar o que está sendo invalidado dentro. Mas eu sempre acho que a minha dor precisa de justiça, então o outro tem que ser punido. E eu vou até diante de Deus como quem vai num delegado ou num juiz cobrar esse tipo de justiça.
Sabe o que está faltando? Uma vida tão íntima com Deus, que a graça do Espírito faça você dizer: Senhor, não lhes impute esses pecados. Queriam apedrejar Moisés, sabe o que ele fez? Ele foi interceder pelo povo que o feria. Ele perdeu a vida cuidando de um povo ingrato. E ele disse: Senhor, risco o meu nome, mas não deixe esse povo perecer sem ti. Você só viu esse testemunho em 3 homens cheios do Espírito. Paulo disse: eu seria anátema diante de Deus, ou seja, eu seria maldito, perderia minha salvação para salvar os meus. E o outro foi Cristo, não é? Que aceitou passar pela vida, pela morte, enfrentar o inimigo e até descer às profundezas para não morar no céu sem você. É preciso limpar o coração, é preciso limpar a mente, é preciso limpar os pensamentos. Então, numa sequência, aquilo que você pensa gera o que você sente. Aquilo que você sente gera o que você faz. E aquilo que você faz gera os seus hábitos. Os seus pensamentos decorrem daqueles conteúdos que você põe diante dos sentidos, daquilo que sai da boca das pessoas que você convive, mas ele também vem da leitura que a sua própria mente faz das suas memórias de dor. Se você não medita na palavra, se você não é um adorador constante, só tenta adorar durante o momento de louvor do culto, então a sua mente lê preferencialmente as memórias de dor, porque elas têm uma carga emocional maior. E lendo constantemente memórias de dor, você tem constantemente sentimentos de dor. E aquele vira o seu padrão. Esse padrão de dor, quando vocalizado vira murmuração. E a boca falando do que está cheio o coração, também se enche cada vez mais do que falou, pois está escrito: abre a tua boca, que eu a encherei. Falando do Espírito Santo. Mas quando alguém começa a murmurar, e aí eu vejo isso nos atendimentos, as pessoas vão reclamando, e amaldiçoando, e murmurando, e adjetivando negativamente todo mundo, como se fosse um juiz, transformando seus ofensores em monstros, que só erraram. É justo isso, gente? Então aquela reclamação vai crescendo, crescendo, a angústia vai vindo, o coração vai acelerando, e o fim disso é uma crise de ansiedade. E o fim de um padrão de ansiedade é uma síndrome do pânico. Olhar para uma vida de murmuração, você está dizendo para o próprio corpo e para a própria psique: não vale a pena viver porque a vida é ruim. E o corpo te devolve sonolência e indisposição. O corpo acredita no que você fala. Eu não sou o cara da confissão positiva, pode ficar tranquilo. Como se Deus me desse o poder de materializar tudo que eu falo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da saúde da sua alma. A boca fala do que está cheio o coração. Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. Até se ela dissimular falando coisa boa que não é padrão dela, você vai saber. Mas também é verdade que do fruto dos lábios cada um se fartará. O que acontece quando você adora? Quando você é grato? Quando você elogia dignamente? Quando você adora, você louva e elogia a Deus, e o Espírito Santo vai enchendo você até transbordar e você se fartar da presença dele. E quando você reclama e murmura, quem comparece lá? Quem é que comparece lá? Alguns xingamentos invocam coisas ruins. Não vou doutrinar sobre isso, mas vou te contar algumas experiências. HRT, Taguatinga, eu antes de casado, quase todas as noites a gente estava evangelizando no hospital. Deixava a gente entrar. Numa dessas muitas, tinha uma mocinha amarrada numa maca, pastor. Amarrada. Pés, mãos, rodando cabeça. Para os médicos, epilepsia ou drogas. Para nós que já conhecemos um pouquinho, quando ele virou o olho revirado e nos viu, já começou a resmungar, já começou a amaldiçoar. Quando a gente chegou perto, a mocinha estava com um bustier e um calção do tamanho quase de uma calcinha. Os trajes sumários na minha cabeça era a causa dela estar, deve ser pecado sexual. Só que quando a gente foi orar pela situação, o espírito maligno, geralmente ele faz isso, ele acusa a pessoa do pecado dela. Sabe o que eu ouvi? Diante de Deus, sabe o que eu ouvi? A frase foi essa: ela diz que serve a Deus, mas ela faz orações contrárias. A entidade manifestou na boca, gritando, rodando e com o olho revirado. Quer dizer, então, ela entra no mundo espiritual, possivelmente para o dano de outras pessoas.
Ela entra no mundo espiritual, ela acessa o mundo espiritual com o coração amargo para exigir juízo de Deus para as pessoas, para pedir que pessoas sofram dano. Ela amaldiçoa, ela murmura, ela reclama, ela adjetiva, ela vocaliza essas coisas. Bom, eu não estou doutrinando que isso serve como uma feitiçaria, mas os feiticeiros acham que sim. Os feiticeiros dizem que se você tem ódio e inveja, você não precisa fazer obra nenhuma. As entidades já estarão lá. Cada um pesquise e pergunte ao seu pastor, eu não vou doutrinar. Em outras circunstâncias, estava no hospital, lá no plano, na calçada, uma moça. Ela não parecia ser mendiga, mas ela estava sentada na calçada e ela tinha no colo o seu bebezinho. Ela estava aguardando atendimento, mas não tinha leito e nem lugar para ficar pela sua humildade. E aí nós estávamos conversando com ela, ela creu em Cristo, tudo lindo, ela creu em Cristo. E então, o Espírito Santo, perdão, ouviu falar perdão. E eu disse, você precisa perdoar alguém? Você acredita que precisa perdoar alguém? E ela disse, eu preciso perdoar a minha mãe. Quando ela disse mãe, já virou um grito do ser lá que estava nela. A minha mãe. Manifestou. Porque a falta de perdão, segundo aquela entidade, foi suficiente para ele ter posse sobre ela. Mas é claro, existem outras consequências disso também. Você está atendendo às vezes no gabinete, a pessoa vai perdoar, você está conduzindo ela a perdoar para soltar a vida, para curar a alma, para libertar dos espíritos malignos e depois tentar ministrar cura no corpo a médio prazo. E aí quando a pessoa vai liberar perdão, trava aqui, ó, e ela vai ficando vermelha e não consegue falar. Essas são experiências de atendimento. Nas minhas experiências de atendimento, vou te dizer, eu já vi cara sair do crack em maior número do que gente sair da amargura. A amargura é o pecado preferido do crente, certo? A amargura é o pecado de estimação do crente. Ele tem uma guerra e o inimigo bloqueia a vida devocional dele, porque se o teu irmão tem uma coisa contra ti, vai primeiro resolver. Então ele até cantarola, mas não adora. E quando ele cantarola, mas não adora, o espírito não flui nele. E quando não flui nele, ele não é curado. Ele não é sarado, ele não é transformado. Ele está na horizontalidade, ele cantarola, mas o Espírito Santo não constrange o seu coração. O pecado sai pela boca e você confessa, você deixa, você tem que soltar o direito que você acha que tem de exigir uma punição para quem te feriu. Você jamais dará um perdão maior do que o perdão que você recebeu de Cristo. Você jamais fará, jamais dará. Nesse momento, então, de luta pela libertação das pessoas, eu estou, por exemplo, atendendo em sala de aula. Eu sou professor de cursinho, professor de Direito. Só que eu também ministro técnica de estudos. E eu estou explicando como é uma vida de alto rendimento nos estudos. E eu vou explicando as causas pelas quais as pessoas não estudam. Sabe o que é uma aula virar culto, porque as pessoas começam a chorar? Você fala então da compensação dos vícios dessas pessoas, de como elas estão presas nas suas relações familiares e elas estão compensando os seus vícios com drogas, com álcool, com sexo, com pornografia, e elas não conseguem estudar porque a mente delas está tomada. E o cérebro delas está condicionado a compensar dores com estes problemas. Então o cara está tentando sair daquilo e eu tenho que explicar por que ele não consegue se concentrar. Não é TDAH, filho. Você tem um padrão de autogratificação tão intenso que quando você vai estudar você não quer. Então o que acontece? Seu cérebro não está aqui. A energia está onde a consciência está. Ele não gosta desse esforço, então ele tem modo luta-fuga e sai dali. Que nem os crentes quando tentam ler a Bíblia e acham que não nasceram para isso. Quando tentam orar e a mente foge, nem lembra que estava orando. Ele ora 25 segundos e a mente já está xingando a sogra. Tentou estudar, não consegue. Ele se sente mal, ele corre para a internet, ele corre para o filme, corre para a pornografia, corre para a comida. Sempre dará tempo depois. E os resultados batendo a porta. Ele está andando no deserto, porque ora ele ouve uma palavra e está indo em direção à promessa. Ora ele lembra do mal-estar que é estar no deserto. Ele não consegue visualizar a vitória e o coração dele volta para o Egito. E ele fica nessa inconstância. E aí alguém sacode ele de novo, ele decide. E aí passam 40 anos. E a vida não vai. Começa a estudar e não conclui. Começa a ler livro e não conclui. Combina que vai ser um homem de oração e de leitura da palavra. E desiste depois de 1 dia, 2 dias. A bad que bate. Não consegue. E sempre tem um celular, uma internet, um amigo, alguém te convidando para fazer algo que não é o seu propósito.
Por que não consegue estudar? Deus deu a receita para estudar, a receita do sucesso, a receita da materialização de vitórias, e eu não estou sendo esotérico, quando Ele te ensinou a receita de conhecê-lo. Você precisa estar presente de todo o seu entendimento. Mas quando você tenta adorar e a sua mente está doente, ela foge. Você não tem concentração. Mindfulness se chama. Você não tem aquele mergulho no que você está fazendo. Leva 20 minutos para você adquirir concentração máxima. O cara só assiste vídeo de 3 e 5 minutos e roda o feed. Ele roda o feed, então ele não está aqui, ele já está com a mente no próximo. E no próximo ele não consegue estar aqui. O nome disso, ansiedade. A mente não consegue estar aqui, ela está no futuro. Ou gravitando nas dores do passado. Depressão, a mente não está aqui, ela está lá. Então você pode cantar e não adorar. E quem é casado, você pode transar e não amar, porque a sua mente não está lá. O corpo está lá, a mente não está lá. O coração não está. Quando o coração fecha, a mente fecha. De todo o teu entendimento, eu preciso aprender a me concentrar. E eu não faço isso se eu não tirar o lixo, os parasitas. E então, depois que a mente entrou, essa distância de 30 centímetros entre o que está aqui e o que está aqui, o coração começa a sentir. A paixão no casamento começa a voltar. O quebrantamento lindo pelo nosso Senhor começa a arder. Então, quando eu canto a letra, o coração está sentindo. Isso é adoração. E aí o corpo já foi entregue ao Senhor crucificado em Romanos 12, e o corpo crucificado, como Paulo disse, deixando o pecado para trás, essa é a guarda da aliança. Então o corpo santo, a mente concentrada em Deus, o coração livre para sentir, pensou, sentir e o corpo entregue, juntou todo o seu entendimento, todas as suas forças, todo o seu coração, Deus vai se manifestar. Então esse mergulho profundo que se submete, onde você realmente está ali. Por que eu leio e não entendo? Porque você não está ali. Por que eu entendo, mas não memorizo? Porque você não está ali. Porque a vontade não está ali. A vontade não se põe em movimento quando não sabe para onde vai. Eu vou para o Egito ou vou para a Terra Prometida? Homem de ânimo dobre. Vontade dobre. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. A vontade está escravizada pelos seus maus hábitos que são usados para compensar as dores. Você está me entendendo? E nisso seus recursos de construção do futuro, que é a sua terra prometida, estão sendo consumidos. De novo, seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua saúde. Inconstante todos os seus caminhos. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Então os nossos hábitos são uma construção que nada mais são do que o discipulado cristão. Uma vida de autossacrifício faz com que você conserte o seu sistema dopaminérgico do cérebro e você começa a gostar do sacrifício, porque o cérebro adapta-se. Você está se esforçando muito, sentindo muita angústia, ele libera a sensação de prazer para você e você começa a gostar do joelho no chão, você começa a gostar de esticar o estudo, mesmo que já esteja meio cansado. Até lá na academia você começa a entender que a dor tem um propósito, pois tanto na academia como na vida espiritual, pastor, onde dói é onde cresce. Cristo herda um nome sobre todo nome, porque ele passou pela cruz. Paulo tem prazer nas aflições, porque produz exatamente o que ele está buscando. Já as pessoas que vivem de autogratificação, o sistema dopaminérgico se corrompe e elas sentem uma indisposição para tudo. Resultado, pessoas irritadinhas. A comida não está do jeito que ele quer, alguém discordou dele, alguém falou para consertar algum padrão, não gostei de você me ofender, a pessoa já está toda ofendidinha. Então uma pessoa amarga, ela tem uma raiz de amargura que brota e contamina o ambiente. Ela murmura e ela está sempre na posição de vítima. Ela não tem autorresponsabilidade. Se eu sofri, as regras não se aplicam a mim. Eu mereço um tratamento especial. O nome disso é soberba. Só que no nosso país os vitimistas passam por gente boa. Mal é quem disse que elas têm que trabalhar. Mal é quem disse que elas têm que parar de usar o corpo para a imoralidade. Então essas pessoas, elas transferem a sua responsabilidade para o passado, acham que o Estado ou eu e você temos dever de salvá-las sempre, e se elas estiverem passando alguma angústia, elas não assumem responsabilidade, murmuram e se fazem de vítima, fazem o mal e se fazem de vítima eternamente. O homem de Deus maduro, varões,
Autorresponsabilidade. Eu assumo o tranco da minha vida, do meu suprimento, da minha caminhada no Senhor. Eu gosto é do esforço. E quando o resultado vem, eu glorifico a Deus. Se não vem, eu não tenho um colchão para cair. Minha sogra não me salva, minha mulher não me salva, ninguém me salva. Eu dependo do Senhor. Então, quando você assume a responsabilidade da vida e deixa a dependência emocional das pessoas, você agora entra num grau de dependência de Deus, onde a identidade é construída, onde você vive sabendo quem é, o que deve fazer e o que deve ter. Quem não tem essa vida com Deus não sabe quem é e vive tentando ter para parecer ser aos olhos das pessoas de quem ele tem dependência emocional. Então as conquistas dele têm a ver com preencher os vazios da sua identidade. Alguns elegem a titulação acadêmica, outros elegem o dinheiro, outros elegem a aparência estética, outros vão eleger o cargo na igreja, ou os dons espirituais, ou a sabedoria, a inteligência, isso não tem fim, o carro, o cargo. Então essas pessoas, do alto da sua ignorância e da sua falta de identidade, constroem um falso self para aparecer diante dos homens, e elas desprezam quem tem menos daquilo que ela elegeu como fonte de régua, de medida, e invejam aqueles que têm mais do que ela, sempre se comparando, porque o seu padrão de comparação não é o Senhor. Então quando vê alguém melhor sucedido, bate aquela crise de autoestima. Eu não sei se eu tenho que me preocupar com a sua autoestima. Eu tenho que me preocupar com a sua identidade. A sua identidade é uma revelação de Deus por meio do seu Espírito, baseado no Evangelho de quem você é. E quem você é? Você é o que Deus diz sobre você na Escritura. Mas você já parou para trocar essa ideia com Ele? Você já parou para conversar? Quantas horas de voo de oração nós temos? E quantas horas de tela nós temos? Quantas horas de tela pode te dar uma ideia de quantas horas de sensualidade ou ocultismo e um monte de lixo? Mas você gosta de Deus o suficiente para ficar com Ele em silêncio no quarto fechado? Você já sentiu Ele? Você ouve a sua voz? Você ama sentir a sua presença? Você aprecia a palavra? Você se emociona e chora vendo a revelação que está na Escritura? Então, quando você o conhece, você sabe quem é e depois descobre o que deve fazer. O seu chamado, o seu legado, o seu propósito, seu sentido e direção. E se você fizer isso em amor e cheio do Espírito, você vai brilhar e o mundo vai querer conhecê-lo por sua causa. E inevitavelmente o que vai acontecer é que todo mundo que anda com você vai entrar na sua terra prometida, porque a sua vida torna Cristo desejável. No texto de Deuteronômio, os líderes eram responsáveis pela mãe, pelos filhos, pela esposa, pelos funcionários, pelos líderes. O senso de responsabilidade. Eu não posso não orar, eu não posso não buscar, eu não posso não conhecer a Deus. Eu preciso virar essas chaves dos meus maus hábitos. Eu preciso mudar essas coisas. Eu preciso de autorresponsabilidade. Eu preciso saber nele quem eu sou e o que eu devo fazer. Os textos bíblicos dizem: dispõe-te, levanta-te, põe-te de pé e falarei contigo. Sabe por que Jesus pregava em parábolas? Má vontade do povo, está lá em Isaías. Paulo citou, Jesus citou quando perguntaram: por que o senhor prega por parábolas? Isaías diz: essa gente me ouve de má vontade. Vamos retomar o que é vontade? Desejo, atenção, admiração, desejo. Aquilo para o qual você dá atenção, gasta o seu tempo, aquilo vira o que você admira. E o que você admira conquista o seu coração e vira o seu desejo. E o seu desejo é aquilo que você vai buscar, obter e conquistar. As pessoas amavam tanto os seus vícios que não davam seu tempo ao Senhor. Elas estavam no culto, pastor Jarbas, e o texto vai me dizer que eles falavam assim: que canseira. É sangue, é holocausto, é ritual, traz a pombinha, entra na fila, oferece. O culto da época era um mar de sangue. Aí tinha a sinagoga, tinha o cântico, tudo bem. Mas eles diziam sobre Deus: que canseira. Minha vontade já não vai mais nessa direção. Eu não tenho disposição. Aí o texto dirá: com o coração ouviram de má vontade. Por isso Deus lhes deu espírito de entorpecimento, para que tendo olhos não vejam, tendo ouvidos não ouçam, e não entendam com o cérebro, se arrependam com o coração e sejam por mim curados. Aí o apóstolo Paulo ainda nos explica melhor. Quando eles leem o texto, apesar de ler, um véu está sobre seus olhos. Aquilo que é uma barreira entre o que entra no cérebro e desce para o coração. E o véu está sobre seus olhos, porque o Deus deste século cegou o seu entendimento.
pela vida de pecado que elas têm, como juízo de Deus da sua má vontade, pois Deus lhes envia cauterização de mente, que, falando mais claramente, é emburrecimento. A incapacidade cognitiva de entender, de compreender, de sentir que o que está vivendo está errado. E isso saindo pela boca, murmurando, reclamando, amaldiçoando e criando motivos para não viver o que Deus prometeu lá na frente. Porque está muito legal ficar aqui agora. Eu tenho uma vida horrorosa, mas pelo menos eu tenho os pepinos e as cebolas. Eu tenho algum prazer imediato aqui e eu estou viciado nisso e não quero passar pela dor de lutar contra isso, deixar isso, enfrentar um deserto de abstinência e crer que Deus tem algo melhor para nós. A obediência é que cura. Você não tem que ser curado para começar a obedecer, não. A obediência é que nos cura, que nos transforma. Então, quando eu rasgo o véu da minha carne, como Cristo rasgou o dele, e como consequência ele rasga o véu do Santíssimo Lugar, então quando eu mesmo rasgo o véu da minha carne, embora o véu dele esteja aberto para mim, mas o véu que está sobre os meus olhos, como disse Paulo, ele tem que ser removido, quando em Romanos 12 eu ofereço meu corpo como sacrifício. E então eu sou transformado pela renovação da minha mente, e então eu experimento a vontade boa, perfeita e agradável. O pensar, o sentir, o desejar, o fazer. O seu pensamento está buscando uma maneira na sua alma de virar ação. A sua ação está buscando uma maneira de virar o seu hábito. E o seu hábito é o seu legado eterno, sobre o qual você vai conversar no dia do Senhor. Mas os amargos vão achar muito estranho, porque eles falam sobre os erros dos outros. Naquele dia vai ter que conversar sobre os seus. Então o meu conselho é que quando você for orar, você deixe sair pela boca o que tem que sair. Você decida perdoar apesar de como você se sente. Então o telhado da sua casa espiritual vai mudar, os seus filhos vão se comportar melhor, a contenda no casamento vai passar, e a sua disposição virá, o seu corpo vai se sentir mais disposto, e quando você for cantar, a mente não vai fugir. Você não vai cantarolar com a boca, você vai adorar de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e o seu corpo estará lá, e como consequência o mundo espiritual vai te encher, porque ele diz, abra a tua boca, porque eu te encherei. Mas o inimigo também diz, abre a tua boca para murmurar, que eu te encherei. E ainda vou depositar isso na vida de todo mundo que está ao seu redor. A raiz de amargura cresce e contamina todos. O que é então, para encerrar a mensagem, que nós propomos? A Bíblia diz para eu mudar a minha mente, isso é arrependimento. A médio prazo isso mudará o que eu sinto. Você não se arrependerá sem a Escritura. Você não se arrependerá sem o Espírito Santo. Então eu vou soltar as pessoas que estão no passado, para que eu possa estar com a minha mente realmente aqui, não no loop eterno de gravitar em torno do passado. Esse é o símbolo da loucura, inclusive, né? Do nécio. Soltando isso, então agora o meu tempo será livre, eu vou parar de compensar as minhas dores com pecados, eu limpo o telhado espiritual, o meu tempo agora está livre, o meu dinheiro que eu uso mal está livre, os meus horários que eram de telas estão livres, a minha libido não vai mais para o pecado, a minha vontade está lá sob a forma de uma hiperatividade que eu não sei para onde vai, e um tédio vai bater, porque se eu não estou vivendo os vícios, eu faço o que mesmo com o meu tempo livre? Esse tédio tem que bater. Nessa hora, você vai olhar para dentro do coração e vai lembrar dos sonhos que estão esquecidos por causa dos maus hábitos. Nessa hora, você vai ler e lembrar dos sonhos do passado e daquilo que Deus tem te falado e sobre o qual você não está caminhando para. Então você vai juntar os seus recursos, tempo, dinheiro, energia, juventude, disposição e tudo mais, e vai focar isso nos seus sonhos e vai apresentar isso em oração, e Deus vai começar a falar sobre isso com você. E vai arder no seu coração a chama, a direção, a revelação sobre como fazer. E pessoas estrategicamente vão se conectar a você. Pessoas que são parceiros de pecado e murmuração vão começar a brigar com você e sair de perto. Deus está limpando o território, aplainando os caminhos do Senhor, soltando o que ficou para trás. Quem quiser ficar para trás, que fique. E você vai caminhando até que você vai conseguir enxergar. Mas tem gigantes lá. É porque até aqui você lutou com a sua força, irmão. Mas agora você vai saber o que é lutar com o poder de Deus, que realiza o sobrenatural por você. Amém, meus irmãos?